Graça e paz, IBJ. A palavra do Senhor nos diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é com alegria que nós que estamos aqui, os irmãos, as irmãs, aqui na sede da IBJ, é que estamos nesse local, para tributarmos a Deus culto, darmos a Ele o louvor e a honra que só a Ele pertencem. Mas a IBJ não está só aqui. Estamos também reunidos nas casas, porque a igreja de Deus são as pessoas, nós somos o templo do Espírito Santo. Então, todos nós juntos, nós aqui, você em sua casa, nós estamos nesse momento, na mesma atitude, no mesmo propósito de louvar ao nosso Deus, de sermos também alimentados pela sua palavra. E, inicialmente, é com essas palavras que nós damos o acolhimento, dando as boas-vindas a todos aqueles que conosco partilham desse momento de grande alegria de louvar ao nosso Deus. Que o Senhor Deus, nesse dia que o Senhor fez para o louvor, possa receber, ó Pai, esse culto que vamos prestar a Ti. Que nesse dia também a Tua palavra possa mais uma vez guiar o nosso caminho. Tua palavra que é luz para o nosso caminho, que é a bússola da nossa vida, ó Pai. Que mais uma vez sejamos alimentados por ela, corrigidos por ela, consolados por ela, encorajados. Que o Senhor receba este culto, ó Pai, neste dia. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me
Este Senhor, esse Cordeiro que morreu, mas ressuscitou, é aquele sobre o qual nós celebramos neste mês o seu advento, a sua chegada, a sua decisão voluntária de deixar um pouco a sua glória e vir habitar conosco. E o profeta Miqueias, no capítulo 5, verso 2, já falava sobre a chegada do nosso Salvador. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Israel, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado, nos tempos antigos. Com essa atitude de devoção a Deus, é que nós recebemos o nosso Salvador, dando um lugar para Cristo em nosso coração. Cante conosco o hino de número 31 do cantor cristão. Jesus, o teu reino de luz, e baixaste este mundo tão vil. Um presépio em Belém, tu Jesus, sumo bem, escolheste por berço infantil. Vem, Jesus, habitar comigo. Filhos de Adão, conceder salvação pela morte em resgate na cruz. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Vem, Jesus, habitar comigo. Minha alma lugar, ó, vem já. Outra vez tu virás e por mim chamarás, rodeado dos anjos de Deus. Oh, que gozo pra mim se disseres assim, no lugar te darei eu no céu. E aí nós dizemos: Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar, ó, vem já.
Ele veio habitar conosco, e o salmista diz que não há nenhum lugar absoluto, em absoluto, onde nós possamos nos esconder da sua presença. Nenhum lugar. Salmo 139, o salmista registra isso. Verso 7. Para onde, ele pergunta, o salmista nos pergunta, para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? A resposta nós sabemos: para nenhum lugar, porque em todo lugar o Senhor está. Em todo lugar a mão do Senhor está. No fim do horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Lá, acima do universo, escreve um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. É uma realidade. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Lá, na imensidão do firmamento, em todos os momentos lá, a tua mão está. Lá, coração que chora, o abraço que consola lá, a tua
E é sobre esse Deus presente em nossa vida que nós iremos ouvir a sua palavra, seremos alimentados pela sua palavra. Hino de número 137 do cantor cristão. Enquanto ao Salvador teu livro eu leio, meus olhos vêm abrir, pois quero ver a mera letra lei, age Senhor, eu venho a ti, Jesus meu Redentor. Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. A vida, o pão és tu, vem, pois assim, satisfazer, Senhor, a mim, a mim. Vem, Senhor, satisfazer o anseio da nossa alma, Pai. Somente Tu pode preencher a nossa alma. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos que estão aqui no nosso templo e você que está em algum lugar nos assistindo, que a bênção do Senhor esteja sobre você. Hoje eu quero falar sobre alimentando a multidão faminta. Nesses dias difíceis, nós temos buscado conforto em Deus para nós. Nós temos, de alguma forma, tentado alimentar nossa alma, a nossa fé, a nossa esperança. Mas a igreja, ela tem uma missão muito nobre, uma missão muito importante, que é a missão de alimentar a multidão faminta. E mesmo sofrendo, mesmo em dificuldades, mesmo doente, mesmo com todas as dificuldades que enfrentamos, nós não podemos parar jamais, porque nós temos uma missão, a missão de alimentar a multidão. Vamos ler Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 30. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 30. Diz assim: o texto fala da primeira multiplicação dos pães. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer.
Eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens. Aliás, aqui na minha não tem cerca não. Os que comeram foram 5.000 homens, na minha versão. Eu quero destacar, logo de cara, a questão da igreja envolvida com muita gente. Os discípulos estão aqui e eles estão cercados de uma multidão. O texto diz que eles não tinham nem tempo para comer. E muitas vezes a nossa vida é assim mesmo. Quem trabalha, quem estuda, hoje até as crianças já quase não têm tempo para comer. Ser criança hoje é muito difícil, porque já começa a estudar no final de dezembro e não para, e é manhã, tarde, noite. Assim estavam os discípulos, tão envolvidos com a obra, com o auxílio às pessoas no ministério de Jesus, que não tinham tempo para comer. Muitas vezes nós estamos nessa situação. E Rick Warren, ele fala algo interessante. Ele diz que às vezes a coisa mais espiritual que nós temos a fazer é ir para casa e descansar. Nós temos aquela síndrome de salvador da pátria. A gente quer resolver o problema de todo mundo e às vezes a gente não consegue. Assim estavam os discípulos, apertados, eles estavam atarefados e cansados. Então Jesus fala algo assim, eu achei estranho, confesso, porque ele diz: vamos a um lugar deserto, versículo 31, e descansem um pouco. Jesus chama os discípulos para o deserto para descansar. E o que é o deserto? O deserto é um lugar ruim, ermo, é um lugar sem água. O deserto é um lugar difícil, é um lugar vazio. Deserto é tão ruim que quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente diz que está num deserto. Deserto existencial, deserto emocional, deserto físico, deserto familiar, deserto financeiro, que às vezes a gente não passa, a gente vive nele, né? São muitos os desertos na vida. Mas deserto sempre é símbolo de dificuldade, é símbolo de um lugar ruim, é símbolo de lutas, mas Jesus chama os discípulos para irem para o deserto descansar. E quando eu cheguei nessa parte eu pensei, no deserto que nós estamos passando, um deserto emocional, até as crianças estão sofrendo. As crianças querem participar do culto e não podem, querem ir brincar no parque e não podem, as pessoas estão num verdadeiro deserto. Mas aqui Jesus nos dá uma outra opção para o deserto. Ele diz para os discípulos: vamos para o deserto e descansem um pouco. E a gente aprende aqui que deserto é lugar de descanso também. Que muitas vezes Jesus nos leva para o deserto, não para que a gente passe por mais dificuldades, mas para a gente parar a correria, para a gente parar a loucura da vida, para a gente dar um freio e descansar. Quando eu estava pensando nisso, eu lembrei do povo saindo do Egito. E Deus leva o povo para passear no deserto. Que lugar mais difícil para passear. Leva a tua mulher para passear no deserto, que você vai ver quando chegar em casa, né? Leva a namorada, que ela nem vira noiva. Meu amor, vamos dar uma volta onde? No deserto. Espera aí, me leva para o Parque da Cidadania, me leva para o shopping, para o deserto. Mas Deus leva o povo para o deserto para ensinar, porque o deserto é pedagógico na nossa vida. As coisas boas, elas passam rápido, elas passam ligeiro e a gente quase não aprende nada. A gente aprende na derrota a gente para, onde foi que eu errei, o que foi que eu fiz, e aí a gente revê a nossa caminhada. Aqui Jesus mostra o deserto não como um lugar
difícil, ele mostra o deserto como um lugar de descanso. Vendo que os discípulos estão muito atarefados, vendo que os discípulos estão a ponto de um estresse físico, mental, emocional. Senhor, nós não estamos tendo tempo nem para comer. Vocês já devem ter ouvido isso, e talvez alguns até já tenham dito isso. Olha, eu estou trabalhando tanto que eu não tenho tempo nem para comer. Aí sabe o que Jesus faz? Ele diz, pois vamos para o deserto. Vamos para um lugar deserto para descansarmos. Ele leva os discípulos para o deserto para descansar. Veja o deserto com outros olhos. Veja o deserto como o lugar da pedagogia de Deus, e veja o deserto como lugar de descanso. Deus nos tira de tudo, nos tira da agitação das pessoas, das multidões, dos afazeres, e nos leva a um lugar deserto para descansarmos. E aí acontece algo interessante, é que as pessoas perceberam eles indo para o deserto, e a multidão fez um atalho, correu, e quando eles chegaram no deserto, a multidão já estava lá. Sabe aquela, quanto mais eu oro, Marconi, mais assombração aparece. Vamos nos livrar da multidão, vamos para um lugar deserto descansar. Quando chega lá, quem encontram? A multidão. Se vocês pensam que nós fomos embora, nós enganemos vocês. Fizemos que fomos e voltemos. Olha nós aqui outra vez. Chegaram no deserto, quem eles encontram? A multidão. Meu Deus, mas não era deles que nós estávamos fugindo? Aqui a gente aprende que não tem como a gente fugir da nossa missão. Para onde nós formos, onde nós estivermos, nós vamos encontrar pessoas com sede, pessoas carentes. Onde nós estivermos, nós somos o alimento, nós somos a fonte de alimento das pessoas. Se você está na faculdade, mas aqui estou num ano tranquilo, mas lá tem uma multidão faminta. Se você for caminhar na Raul Lopes, lá pode ter certeza que tem uma multidão ali tentando fugir de si mesma. Pessoas sofrendo e vão caminhar para botar para fora, uma multidão precisando de alimento. Então eu vou para o shopping é lugar de alegria, tem um shopping aqui na cidade que quando você chega diz, venha ser feliz, a felicidade está aqui. Pode ter certeza que tem muita gente ali, precisando de alimento. E nós não temos como fugir dessa realidade. A vida não vai se arrumar direitinho, a minha vida não vai ficar toda arrumadinha para eu poder alimentar as multidões. Mesmo ferido, machucado, sangrando, a minha missão e a sua missão é a de alimentar a multidão. Por quê? Porque nós temos o melhor alimento. Billy Graham disse que o evangelho é um mendigo dizendo a outro mendigo onde encontrar alimento. Então, saia da ilusão de que você vai esperar tudo estar certinho na sua vida para cumprir a sua missão como igreja. Primeiro que na nossa vida nunca vai ficar certinho tudo. E no dia que tudo ficar certinho na nossa vida, nossa missão terminou na terra. Estaremos dentro de um caixão, batemos com as 10 aqui, e as pessoas estão cantando, um lá muito feliz, lá no céu, e nós estamos entrando no céu. É o único momento em que tudo vai ficar certinho. O grande filósofo contemporâneo Chico Anísio dizia que quando tudo está bem, alguma coisa está errada. Desconfie quando tudo na vida estiver bem direitinho, algo está fora de lugar. Então Jesus leva os discípulos para o deserto. Chegando no deserto, ele já encontra a multidão que foi por um atalho e estava lá esperando-os. E então, preocupados com a multidão, eles fazem algo que nós muitas vezes fazemos. Eles dizem assim, Senhor, o lugar é deserto, é tarde, versículo 36, manda embora o povo, ou seja, vamos nos livrar do problema. Talvez combinaram lá Pedro, Tiago, André, o que nós vamos fazer com tanta gente? Tive uma ideia, a gente diz para o mestre mandar essas pessoas embora, a gente se livra do problema, a gente tira a responsabilidade da gente. Muitas vezes a gente quer resolver o problema fugindo dele. Nossa missão não é fugir. Uma vez aconteceu algo interessante num clube bíblico aqui
em Caxias, o pessoal da MPC estava lá no clube bíblico e uma moça lá manifestou um demônio, e a mulher começou a quebrar tudo e derrubar tudo, e aí o líder do clube bíblico disse, meu Deus, o que é que eu faço? Correu e mandou chamar Naum, ou seja, eu vou me livrar do problema, eu vou passar para Naum. Aí Naum olhou e disse, ixi, ela está ainda manhã, eu vou chamar o Natan. Aí correu e me chamou, ou seja, jogou a responsabilidade para mim. Eu, como sou um caba duro, não tenho medo de nada, corri, chamei minha sogra e outro irmão. Ou seja, um vai jogando o problema para o outro. Um jogou para esse para esse. A gente se livra do problema. É mais ou menos como quando alguém bate à nossa porta. Estou precisando de uma ajuda, estou precisando de algo. E aí a gente diz, olha, eu não sou o pastor da igreja, eu vou lhe dar o telefone do pastor. Eu morava perto da igreja, e a zeladora lá, ela gostava muito de mim. E sempre que passava alguém lá na igreja, e a casa pastoral ficava a 200 metros da igreja, mais ou menos. E quando alguém chegava na igreja pedindo alguma ajuda, alguma coisa, e ela dizia, olha, eu não tenho aqui, onde é que mora o pastor? Ela dizia, ele não está em casa não. Ou seja, ela já me livrava, ela livrava ela, ainda me livrava. Nós queremos nos livrar dos problemas muitas vezes. Às vezes nosso vizinho está com um problema e a gente diz, vai em igreja tal, lá eles resolvem isso. Eu vou chamar irmão fulano, eu vou ligar para... E a gente não resolve o problema da multidão faminta. Senhor, vamos despedir a multidão? É tarde, o lugar é deserto, não tem nenhuma panificadora aberta essa hora. Não tem um espetinho, um arrumadinho para a gente dar para esse povo? Despede então, e eles vão embora. Mas aí Jesus olha para eles no verso 37 e diz, deem vocês algo para eles comerem. Vocês é que têm a responsabilidade, não fujam. Estamos num deserto, estamos num momento difícil, estamos cansados, mas ainda assim a responsabilidade é nossa. Deem vocês algo para eles comerem, alimentem a multidão. Essa é a missão da igreja, não importa quando. O mundo pode estar desmoronando, terremoto, fogo, guerra, fome, peste, tudo pode estar acontecendo. A nossa missão continua a ser, alimentem as multidões, salvem vidas, curem almas, cuidem de pessoas, alimentem a multidão. Aí no versículo 37 tem algo também que eu acho fantástico, nada a ver com muitos grupos religiosos de hoje, né? Mas ele diz assim, Senhor, é preciso muito dinheiro, 200 denários, um denário era mais ou menos a diária de um trabalhador, é dinheiro demais. E aí eles dizem, devemos gastar tanto dinheiro alimentando a multidão? Devemos gastar tanto dinheiro com esse povo? Vamos investir no templo, Senhor. Vamos melhorar a aparência do nosso templo. Vamos investir em outras coisas. 200, talvez tenha sido Judas quem fez essa ideia. Ele sempre gostava de defender o caixa da igreja, né? Quando Maria derrama aquele óleo para ungir Jesus, enxuga com os cabelos, mas que desperdício, por que não guardar esse dinheiro para alimentar os pobres? Agora aqui tem um monte de pobres, de pessoas precisando de comida, e o que é que eles dizem? Vamos gastar tanto dinheiro para alimentar essa multidão? Vamos gastar tanto dinheiro para alimentar indígenas, Senhor? Estão lá longe. Vamos gastar tanto dinheiro para alimentar missionários que estão pregando? Vamos gastar tanto dinheiro para alimentar moradores de rua que não vão nos dar nenhum retorno? Às vezes nós também pensamos assim. Vamos investir tanto em pessoas que vão embora, a gente nunca mais vai ver, vai se encontrar. Vamos gastar tanto dinheiro em pessoas que não virão para a membresia da nossa igreja? Vamos gastar tanto dinheiro com alguém que lá na frente vai gritar, crucifica, crucifica. Não vale a pena investir em pessoas. Essa era a visão dos discípulos. Mas a visão de Jesus é diferente. Ele disse, não, Senhor. Quanto vocês têm? O que vocês têm aí para a gente fazer uma salada aqui e alimentar esse povo? Verifiquem a disponibilidade de vocês, verifiquem o que vocês têm.
Eles disseram: olha, nós temos 5 pães e 2 peixes. Foi tudo que nós arrecadamos. Jesus diz: então agora, mandem o povo assentar em grupo de 100 e de 50. Ou seja, agora é hora de aquietai-vos. Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fiquem calmos. Acalmem o coração, porque vocês estão num deserto. Vocês têm uma multidão para alimentar. Vocês não têm como fazer isso. Mas aquietem-se, porque eu sou Deus. É isso que Jesus disse para eles. E nesses momentos nós precisamos aquietar o nosso coração. Às vezes ficamos como uma multidão perdida, correndo de um lado para o outro. Como será? Como será amanhã? Como vai ser isso? Como vai ser aquilo? E Jesus diz: aquietem-se, parem, calma aí. Eles sentaram. E tem outra coisa interessante no verso 41. Jesus, ele dá graças, pega os pães, os peixes, ele dá graças a Deus. E o que ele faz? Ele entrega aos discípulos e diz: alimentem a multidão. Ele continua com a ideia fixa de que quem tem que alimentar a multidão somos nós. Ele não pega os peixes, ele podia fazer assim, joga, e os peixes, os pães e os peixes vão caindo, cada um, todo mundo com a mão assim, aí todo mundo com a mão assim, e ele, e os pãezinhos vão caindo nas mãos das pessoas. Foi assim no deserto. O maná ia caindo como uma chuva, as codornizes iam voando baixinho e o povo só pegando. Que legal, né? Eu quero comer pão. Aí cai ali o maná. É pão de mel. Hoje eu quero comer codorniz. A codorniz... Não, Jesus aqui faz diferente. Ele entrega aos discípulos e diz: vocês alimentem a multidão. Porque a responsabilidade hoje de alimentar a multidão é da igreja. Jesus é o pão da vida. Jesus é o supridor de tudo. Mas a responsabilidade continua sendo dos discípulos, continua sendo nossa. Nós somos Cristo para um mundo perdido. Como igreja, nós temos a responsabilidade de alimentar. Jesus nos dá os meios. Jesus providencia os meios. Mas Ele entrega a sua igreja para ela usar esse recurso e alimentar a multidão. E eles alimentam, as pessoas comem, as pessoas ficam fartas. Diz o versículo 42, todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda sobrou. Quando nós usamos os recursos que Jesus nos dá para alimentar a multidão, ainda sobra. Sempre que nós retemos aquilo que Deus nos dá para o cumprimento da missão, falta. Sempre que nós somos desonestos como mordomos, dentro daquilo que Deus nos dá, nós somos desonestos, falta. Mas sempre que nós somos honestos e usamos os recursos de Deus para a honra e glória dEle, sobra. Foi o que os discípulos fizeram aqui. Alimentaram com 5 pães e 2 peixes, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ainda sobrou. Porque o Deus que nós servimos é o Deus que pode todas as coisas. É o Deus que pode multiplicar. É o Deus que do mínimo faz tudo, do nada Ele criou todo o universo, só pela sua palavra. Eu vou conseguir até o fim da pandemia uma máscara que dê certo. Alimentem a multidão. É a nossa responsabilidade. Alimente o seu vizinho, alimente o seu colega de turma, o seu amigo, colega profissional. Alimente a pessoa que você nunca viu, mas que passou à sua frente. Alimente aquele que precisa. Não importa se você está vivendo um deserto. Lembre de que, no caso aqui, o deserto é um lugar de descanso. Então, descanse no deserto que você está vivendo, mas não deixe de cumprir a sua missão. Essa é a introdução do sermão. Agora, eu quero destacar hoje só 3 pontos. E, se você quiser saber mais sobre isso, leia depois o livro Santidade ao Seu Alcance, de Vênio dos Santos. Ele aborda esse tema muito bem. O que Jesus quer nos ensinar com esse texto? Leva o povo para o deserto, uma multidão,
A preocupação dos discípulos, despede o povo para que se vire, para que cada um coma o que conseguir. E Jesus diz: não, alimentem vocês a multidão. Jesus está querendo nos ensinar a avaliarmos 3 coisas. Primeiro, avaliarmos a nossa responsabilidade. Temos que todo dia pensar na nossa responsabilidade como discípulos, na nossa responsabilidade como cristãos. Eu sou responsável por alimentar a multidão. Isso tem a ver com missão. Qual a minha missão no mundo? A minha missão é fazer a vontade do meu Pai. Foi isso que Cristo disse no final do seu ministério. Ele disse: Pai, eu fiz a tua vontade estando no mundo. E do jeito que o Senhor me enviou, eu estou enviando eles. Nós temos um propósito, nós temos uma missão. A questão é que todos nós temos um referencial inconsciente que dirige todas as nossas ações. Todos nós temos um princípio dominante na nossa vida, que direciona nossas decisões. Por exemplo, uma pessoa que tem um princípio dominante da diversão, se no final do dia alguém chegar e disser: olha, vamos lá no centro levar alimento para os moradores de rua, você vai? Outro chega e diz: cara, nós vamos para o shopping, vai ter um negócio legal. Como o princípio dominante dele é a diversão, ele vai se divertir. Ele não vai alimentar a multidão, porque dentro dele o referencial inconsciente é diversão. Alguém que só pensa em ganhar dinheiro, o seu referencial interior, o seu referencial inconsciente é ganhar dinheiro. Alguém chega final de semana, nós vamos para Coivaras fazer um momento evangelístico, oh, que bom, vamos sair daqui no sábado, tal. Aí o cara diz: rapaz, esse final de semana vai ter uma feira ali, vai ter uma grana boa. Aí ele diz: eu vou para a feira, porque o meu referencial é ganhar dinheiro. Só quando o Espírito Santo muda os nossos valores interiores, é que nós, no meio da correria toda, conseguimos identificar a multidão como nossa responsabilidade missionária, e nós a alimentamos. Alimentamos com a palavra de Deus, alimentamos com o ensino da palavra, alimentamos primeiro com o Evangelho de Cristo, alimentamos com o ensino da palavra, e alimentamos essas pessoas também no seu lado material. Por isso que na grande comissão, Jesus diz isso: ide por todo o mundo, missão, preguem o Evangelho a toda criatura, ensinem a guardar todas as coisas. Nós temos uma missão espiritual, que é pregar Cristo, para que as pessoas sejam salvas, mas nós temos uma missão pedagógica, que é ensinar as pessoas os valores do reino, a viverem como filhos de Deus. Nós temos a missão de alimentar essas pessoas quando elas estiverem necessitadas. Então essa é nossa responsabilidade, e eu queria que você guardasse isso. Quando Jesus diz: alimentem a multidão, Ele está dizendo para nós avaliarmos a nossa responsabilidade. De quem é a responsabilidade de alimentar a multidão? É do governo. A responsabilidade é da igreja, instituição. E aí eu tiro a minha cabecinha aqui da responsabilidade. Eu fujo. Não, é da igreja, porque a igreja, sim, quem é a igreja? A igreja é um organismo vivo, o corpo de Jesus Cristo. Não, meu amigo, diga: a igreja sou eu sou parte da igreja. Então é missão minha, é missão sua, alimentar a multidão. Segundo, nós temos que avaliar a nossa disponibilidade. Isso tem a ver com recursos. Jesus diz: o que vocês têm? Vejam o que vocês têm e me digam. É interessante que Jesus não diz: o que vocês gostariam de ter? Ah, Senhor, para alimentar essa multidão, olha, no século XX eles vão ter uma máquina que vai fazer 300 pães em 1 minuto. Se o Senhor providenciar essa máquina agora, a gente alimenta rapidinho. O que vocês gostariam de ter? Ah, se eu ganhar na loteria, aí eu vou trabalhar, eu vou ser um missionário, não vou mais fazer nada, vou pregar, vou ajudar. É sempre condicionando: se... O que você gostaria? O que vocês gostariam de ter? Ou então, o que vocês tinham? Ah, ontem a gente tinha muita comida, hoje a gente não tem mais. Não, Jesus manda eles avaliarem o que eles têm. Ele diz: quantos pães vocês têm? Porque Jesus sempre age com aquilo que nós temos.
Enquanto nós ficamos pensando no que a gente tinha, no que a gente gostaria de ter, Jesus não quer saber, ele diz, eu quero saber o que vocês têm. Senhor, eu só temos 5 pães e 2 peixes, tragam aqui. Pare de ficar sonhando, quando eu me formar, diz que, principalmente as meninas, mas isso aqui não tem nada a ver com machismo não, tá meninas? Mas diz que quando a menina é bem jovem, ela diz assim, poxa, tanta coisa para fazer em casa, tem meu pai, minha mãe, quando eu casar, eu vou me dedicar ao Senhor, porque aí vai ser só eu e meu marido. Então, quando eu sair de casa, aí eu serei uma missionária. Aí, quando ela casa, né, Thalita? Nada a ver. Quando ela casa, ela diz, se eu fosse solteira, agora tem marido, agora tem menino, agora tem casa. Resumindo, quem quer fazer a obra de Deus, encontra um meio. Quem não quer fazer, encontra uma desculpa. Isso serve para os rapazes também. Quando é solteiro, diz, agora eu tenho que trabalhar, meu pai fica aí, vai estudar, vai trabalhar. Quando eu casar, aí quando o rapaz casa, a mulher diz, tu já vai sair. Não, meu amor, vou não, eu ia, mas não vou mais não. Se eu fosse solteiro, agora tudo que eu vou, a mulher fica botando gosto ruim. A gente sempre está buscando desculpas. Avalie o que você tem nas mãos. Quando eu me formar, eu vou fazer um curso de teologia, para eu não sair falando besteira. Meu amigo, você tem que agir com o que você tem. Jesus não está perguntando o que você terá daqui a 4 anos. Jesus não está perguntando o que você tinha quando você era mais jovem. Jesus diz, quantos pães vocês têm? O que vocês têm hoje? O que você tem agora? Que você pode usar para a honra e glória de Deus. Tem gente que mora numa comunidade, ou perto de uma comunidade, ou tem contato com uma comunidade carente, e ele fica, quando eu tiver meu emprego, meu primeiro salário, eu vou comprar um quadro, eu vou comprar cadernos, vou comprar caneta e vou alfabetizar esses meninos. Deixa só eu me formar. Tem outros que chegam na igreja e dizem, irmãos, eu estou ali com um grupo de meninos, eu não tenho nada, eu só tenho vontade, eu preciso de um quadro, eu preciso de giz, eu preciso de caderno, e aí os irmãos, na mesma hora, um dá uma coisa, outro outra, e logo ele está o quê? Cuidando de crianças, alfabetizando. Porque Jesus não está perguntando o que você terá, o que você gostaria de ter, o que você tinha. Jesus diz, quantos pães vocês têm? O que vocês têm agora? Temos 5 pães e 2 peixes. Jesus quer que a gente avalie a nossa disponibilidade. O que tenho? Quanto tenho de tempo? O que já aprendi da palavra de Deus? O que posso fazer? Missionários na China, sem nenhum treinamento, sem seminários de teologia, sabe como eles começaram pregando a palavra de Deus? Só citando a Bíblia. Vamos ouvir aqui a palavra com o irmão, aí ele ia lá na frente e começava. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, quem tem o Filho tem... Só citando a Bíblia. Terminava, alguém quer esse Jesus? Eu quero. E nós, não, eu vou me preparar. São 4 anos me preparando. Depois dos 4 anos eu vou fazer uma especialização. Depois eu vou fazer um doutorado, um mestrado, um doutorado. E quando ele faz isso tudo, sabe o que ele vira? Preletor. Preletor. Aí ele vai pregar só dentro da igreja. A igreja tal convida, ele, olha, porque evangelismo é assim, a gente faz assim, assim, assim. Aí, opa, gostei da palavra, vamos lá na minha igreja. Ele vai na outra, e fazer a obra mesmo não faz nunca mais. Sabe por quê? Porque não avalia a sua responsabilidade, a sua missão, e não avalia a sua disponibilidade. O que eu tenho para Deus hoje? E em terceiro lugar, Jesus quer que a gente avalie a nossa impossibilidade. Isso tem a ver com a nossa dependência a Ele. O que vocês têm nas mãos? Quantos pães vocês têm? 5. 5? Só 5? Lembrei lá do seriado. Só 5. 5 pães e 2 peixes. Imagine isso para alimentar uma multidão, vamos lá, de cerca de 10 mil pessoas. Alguns dizem que era até 15, se considerar que cada homem tinha uma esposa e pelo menos um filho. Imagine quanta gente, irmão Joaquim. Quantas pessoas? Vamos jogar aí 10 mil pessoas.
E o que vocês têm? 5 pães. Gente, não tem a menor chance. Só se fosse aquela brincadeira que a gente fazia quando era criança, de jogar bombom para o murro lá no pé da ladeira, Dilson. O cara pegava festinha de aniversário, que estoura o balão, e o menino sai pegando bombom e empurra e derruba, e quando termina, metade está chorando, e aquele mais esperto está com a mão cheia. 5 pães eu vou jogar para a multidão. Não tem a menor condição, porque Jesus quer que eu avalie a minha impossibilidade. Eu não tenho como sozinho alimentar a multidão. João 15, sem mim, nada podeis fazer. Mas, ligado na videira, eu tenho o recurso principal para alimentar a multidão. Quando eles viram a impossibilidade que eles tinham, e eles colocam a sua impossibilidade diante de Jesus, Jesus multiplica os pães, Jesus multiplica os peixes, e todos comeram e se fartaram. Todos comeram e ainda sobrou. Apenas 3 coisas, como igreja, que nós precisamos fazer: avaliar a nossa responsabilidade, a nossa missão, avaliar a nossa disponibilidade, nossos recursos, e avaliar a nossa impossibilidade, a nossa dependência de Deus. Se fizermos isso, meus irmãos, Deus nos usará com poder. Deus irá fazer de nós algo lindo, onde nós estivermos, mesmo com os menores recursos, mesmo diante das maiores dificuldades, mesmo vivendo o maior deserto, Deus vai nos usar como fonte de bênção. Deus vai nos usar como um manancial para os sedentos. Deus vai nos usar como alimento para os famintos. Concluindo, todos estamos passando por algum tipo de deserto. Todos. Todos estamos cansados, afadigados, estressados. Mas Jesus nos leva para o deserto, segundo o texto, para descansar. Jesus nos chama para o deserto, para um tempo de descanso. Mesmo quando estamos nesse tempo de descanso, aparece uma multidão para alimentarmos, porque sempre tem alguém precisando de alimento. E Jesus nos desafia a não fugirmos do problema. Manda embora para eles comprarem comida. Jesus nos desafia a não fugirmos da nossa responsabilidade. Ele diz: alimentem vocês a multidão. E com isso ele quer que a gente avalie a nossa responsabilidade, que é a nossa missão, a nossa disponibilidade, que são nossos recursos, e a nossa impossibilidade, que é a nossa dependência dele. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude, nesses dias de deserto, a sermos um manancial de bênçãos. Nesses dias de seca, que sejamos chuva de bênçãos na vida de pessoas. Nesses dias de fome, que sejamos o alimento vivo para as almas. Nesses dias de podridão da sociedade, que sejamos sal da terra. Nesses dias de escuridão, que sejamos a luz do mundo. Que Deus nos abençoe e que Ele nos dirija nesse caminho, que Ele nos use como instrumentos em suas mãos. Alimentem vocês as multidões. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos desafia a cumprirmos a nossa missão, com os recursos que temos, mas dentro da dependência total do Senhor. Olha para cada um de nós dentro do nosso deserto e nos dá descanso, nos dá paz. Olha para cada um de nós dentro da nossa insignificância e usa-nos como instrumentos para alimentar a multidão. Olha, Senhor, para as nossas impossibilidades e age com o Teu poder, pois o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Obrigado pela existência desta igreja, que não tem fugido à sua responsabilidade de alimentar a multidão. E que cada um de nós individualmente possamos fazer isso, onde nós estivermos. Em casa, no nosso bairro, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na escola, onde nós estivermos, que sejamos uma fonte que alimenta a multidão faminta. Ajuda-nos, dirige-nos, guarda-nos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
para todos os povos. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo. Povos de Deus, sal e luz para todos os povos. Como ouvimos hoje, ó Pai, que continuemos a ser um manancial para as pessoas que estão famintas, avaliando as nossas possibilidades, ó Pai, estando disponíveis para cumprirmos a Tua vontade, que a Tua palavra, te agradecemos pela Tua palavra, que nos conduz a cada dia, que nesta nova semana que se inicia, nós possamos, nas oportunidades, nos contatos que tivermos, sermos esse manancial de levar pão para as pessoas famintas. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome daquele que vive e reina desde sempre. Amém. Uma alegria rever cada um de vocês, ter participado desse momento de culto ao nosso Deus. Queremos convidar você a retornar na próxima vez. Uma alegria também ter contado com a sua companhia aí de sua casa. E o nosso próximo encontro será na quarta-feira, às 19h30, quando teremos nosso culto de oração e meditação na Palavra de Deus. Tenham todos uma boa semana e até o nosso próximo encontro.